você está no Acelera Amazônia, o seu programa semanal aqui do AmazonSat, que te conecta com todo o universo da inovação e tecnologia, aqui da região amazônica. As mudanças causadas pela pandemia do coronavírus mudaram nossa forma de consumir. Com o distanciamento social, a tecnologia se torna uma importante aliada no trabalho, para o consumo e as relações sociais. No Acelera de hoje, você vai acompanhar como o comércio tem se utilizado da tecnologia e da inovação para se manter. Nesta edição, teremos como os órgãos voltados para o consumidor têm reagido à pandemia. Conheça histórias de empreendedores que viram na internet uma oportunidade durante o isolamento social e tem muito mais. Saiba como montar um plano de negócio digital para o seu empreendimento. Neste bloco você vai conferir quais têm sido as recomendações dos órgãos que regulam a atividade comercial para enfrentar esse período desafiador. Confere aí. Fala galera do AmazonSat, sou Rodrigo, sou empreendedor do setor de alimentação, proprietário do restaurante Tambagril em Ribeirinho, também sou empreendedor da área de eventos, né? Com certeza é um momento difícil, pouco explicável e nada esperado, né? Enfim, muitas mudanças que tiveram que acontecer durante esse período com certeza vão ser levados aí para os próximos anos de funcionamento de todos. Eu sempre cito que a gente era muito relutante quanto ao delivery, né? A gente sempre acreditou que na nossa área não teria muita saída proporcionalmente ao investimento que tem que se fazer, tanto de estrutura quanto de contratação de pessoal, enfim, tudo que envolve aí esse setor de entrega. Foi uma mudança que eu tive que fazer, nós aqui, né, eu e meus sócios, da noite para o dia, literalmente, né? A gente não foi avisado que ia fechar da primeira vez e no dia seguinte a gente já estava em todas as plataformas aí de pedidos de motoboys. Contratações efetivas não se tornaram possíveis, a gente até imaginou que fosse, por conta da melhora que teve no movimento e tal no fim do ano, mas infelizmente fomos pegos aí com essa segunda onda e aí os planos tiveram que ficar para depois. Assim que reabriu esse setor, essa parte de delivery aí já se incorporou ao nosso trabalho e passou a representar bastante do nosso faturamento, inclusive. Para a gente trabalhar da noite para o dia, a gente não teve como fazer uma seleção e tal, então foi indicado alguns aplicativos nos quais a gente faz uso e é bem interessante até para quem está começando aí na área e quer ter o produto entregue sem fazer grandes gastos, né? Que é o ideal para ter o teste primeiramente, para ver se o negócio vai dar certo. Todo dia um novo aprendizado, todo dia um novo dia. A gente tem novidade a cada minuto e com certeza a gente espera por dias melhores, mas eu acho que quem passar dessa fase, apertar aí as pontas e mantiver a empresa aberta, vai ter, com certeza vai colher os frutos e ter bons momentos aí no futuro próximo. Desejo a todos aí uma rápida recuperação econômica e na saúde, que a gente viva dias melhores em breve e tenhamos fé nisso daí. Um grande abraço a todos. Os bares e restaurantes foram os mais impactados durante a pandemia, principalmente os bares que foram os primeiros a fechar e os últimos a voltarem às suas atividades. E logo que voltaram, foram fechados novamente. A Abrazel tem ajudado através da sua rede social própria, a Rede Abrazel, e lá tem muitos dados sobre aplicativos novos, sobre os marketplaces, como utilizar. Muitas pessoas falam: vou ter um meu aplicativo próprio porque não vou precisar mais pagar taxa para o marketplace. Porém, você tem que divulgar esse aplicativo, ele tem que ter, as pessoas têm que ter vontade de baixar o aplicativo. Então a Abrazel, através do seu network também, dos grupos, então ela ajuda o empreendedor a se conectar, a estar atualizado com todas essas inovações. Olá todo mundo, meu nome é Thiago Garcia, sou sócio proprietário no restaurante Cali Sushi House.
fui convidado hoje para falar um pouquinho da nossa relação com a tecnologia. Para quem pensa que restaurante não tem tecnologia envolvida, está muito enganado. Basicamente tudo é tecnologia dentro de um restaurante. Nós começamos, para falar um pouquinho, né, de tecnologia, eu tenho que falar um pouquinho da história da Calio. Nós começamos em 2016, 3 sócios inexperientes que não sabiam fazer nem sushi, nem nada, e resolvemos empreender no meio de uma crise. Meu sócio foi para São Paulo, fez um curso na culinária japonesa, enquanto eu e minha sócia ficamos em Manaus fazendo o curso de gestão de bares e restaurantes, para saber onde a gente estava se metendo. Logo na inauguração, para inaugurar, a gente correu atrás de um sistema que fosse simples e didático, né? Porque além de não ter conhecimento nenhum, a gente precisava atender de forma eficiente na época. O restaurante era pequeno, tínhamos no máximo 17 mesas, não tinha delivery ainda, e esse sistema ele supria a nossa necessidade. Com o tempo, a gente viu que precisava de algo mais, que precisava ir para o delivery. Todas as empresas do ramo já estavam no delivery e a gente ainda não, com medo. Então a gente perdeu esse medo, meteu a cara e começou o atendimento de delivery no mesmo ano, em 2016. Nessa época, eu e minha sócia éramos responsáveis por receber pedidos, tirar os pedidos, despachar os pedidos e entregar os pedidos. Então a gente não tinha uma equipe ainda formada para esse serviço. Com o passar do tempo, a gente viu que deu certo, o negócio funcionou, o delivery serviu para nossa casa, e aí fomos atrás de montar a equipe. Começamos ainda em 2016 com uma atendente de delivery específica e um prestador de serviço para fazer as entregas. E aí, em 2017, implantamos os aplicativos de pedidos, que todo mundo conhece. E isso aumentou muito a nossa visibilidade no mercado. O aplicativo ele cresceu demais, então a gente deixou de alguns poucos pedidos para diversos pedidos. A gente ficou espantado com a quantidade que recebia de pedidos. Na época ainda a gente utilizava tablets para lançar pedidos e a gente começou a notar que era um pouco ineficiente. Então precisava de um sistema melhor. O meu servidor ele tinha um processador que atendia o meu salão, mas o delivery já estava sobrecarregando esse sistema, então eu precisei trocar o meu servidor. Fui atrás de servidor com processadores de última geração e com alta memória, pois os aplicativos de pedido eles puxam muito, eles exigem muito do computador. Então não dá, se você quer mesmo meter a cara nisso, você tem que investir. Então a gente viu que precisava fazer um investimento um pouquinho além do que era. Então botamos um sistema com um processador bem recente na época e tiramos os tablets, né, e colocamos computadores. Então 2 notebooks que aumentou a velocidade de tirada de pedidos e até o tempo de processamento de tudo. Lá no início, quando a gente iniciou o delivery, a gente tinha 2 impressoras, uma impressora responsável por imprimir o pedido inteiro do cliente, aquele mesmo pedido que a gente fixa na sacola, e uma outra impressora dentro da cozinha, que era responsável por sair os pedidos que deveriam ser feitos. Em 2017, mais ou menos no mês de outubro, nós tivemos que mudar, porque já não estava aguentando a capacidade daquela casa. Então nós mudamos para onde a gente é hoje, conseguimos triplicar a quantidade de atendentes, então passamos a ter 3 atendentes específicos de delivery, uma atendente responsável por receber os pedidos vindos da cozinha, embalar e entregar para o motoboy com as rotas de entrega, e deixamos de ter 2 motoboys para ter agora entre 10 e 15. 15 mais para os finais de semana, que a quantidade de pedidos aumenta muito.
A nossa capacidade de receber pedidos com esses sistemas aumentou muito. Que a gente deixou de um sistema basicamente, entre aspas, amador e passou para um sistema profissional. Que ele conseguia dividir o que é mesa, o que é delivery e o que é atendimento de balcão. Isso foi muito fundamental para o crescimento do nosso delivery. Existe a capacidade dele integrar com o aplicativo de pedidos. O que seria isso? Hoje, se você não tem essa integração, você tem que copiar do aplicativo de pedidos e jogar para dentro do seu sistema. Com a integração, com um clique, você recebe o pedido e já despacha para a cozinha. Então isso dá velocidade e agilidade. O nosso WhatsApp, nós deixamos de usar o celular e passamos a usar um sistema que consegue me deixar até hoje 8 pessoas atendendo o mesmo número de WhatsApp em computadores diferentes. Hoje nós não precisamos dessa capacidade, mas usamos 3 pessoas atendendo o mesmo WhatsApp. Além dele me dar uma lista de espera, que antes eu não tinha pelo celular, porque você sabe, quando você fala no WhatsApp, você sai lá de baixo e passa lá para cima. Então você meio que pula a fila. E com esse sistema, não. Com esse sistema, ele me dá essa sequência correta. Então a primeira pessoa que falou comigo, ela é a primeira pessoa que vai ser atendida. Isso para mim foi fundamental, porque muitos clientes reclamavam disso, falando, eu tô aqui há mais de tantos minutos, ninguém me atendeu. Então ele veio para somar muito com o restaurante. E com a pandemia, né, a gente sabe que muitos lugares tiveram que fechar suas portas. A Cali, ela tinha um faturamento meio a meio, mais ou menos, né, meio salão, meio delivery. E hoje, com a pandemia, a gente é 100% delivery. A gente sempre foi contra as medidas mais drásticas, que seriam o desligamento de funcionários. A gente pensou e resolveu remanejar. Então, o meu garçom, com a pandemia, com o funcionamento único exclusivo de delivery, ele passou a ser o responsável por embalar os pedidos e despachar com o motoboy. Ou ele foi para frente do computador para lançar pedidos também. Então a gente não reduziu o quadro, basicamente, mas remanejou. Você sabia que seus pedidos da Cali pelo iFood valem pontos? É isso mesmo! Você pode resgatar e acumular seus pontos para fazer novas compras. Você tem 7 dias a partir do dia que você pediu para realizar o cadastro. Olha como é fácil! Abra o iFood e vá em Pedidos. Encontre seu pedido da Cali e pegue o código de 4 dígitos. Acesse o link no seu navegador. Preencha os dados com o número do seu celular, código do pedido e o valor total da compra. Aqui, você deve colocar a quantia exata que você pagou, incluindo o valor em real e os centavos. Caso você tenha utilizado um voucher, a quantia que você deve inserir é o valor final com desconto. Agora é só apertar pontuar. Gostou? Compartilhe com os amigos. E a pandemia também trouxe a necessidade da gente implantar o nosso site. Então hoje a gente tem um site exclusivo para retirada de pedidos, similar aos aplicativos hoje que a gente tem no mercado. Então o cliente entra no nosso WhatsApp, manda mensagem, primeiro texto que ele recebe automaticamente é sobre a retirada de pedidos no nosso site. E aí ele vai, clica no link e consegue fazer o pedido dele conforme o gosto dele. Isso também agilizou muito a nossa retirada de pedidos por WhatsApp. A gente conseguiu tirar alguns clientes do WhatsApp e jogou para o site. O WhatsApp ele é complicado porque ele demanda tempo. O cliente chega, às vezes, ele não sabe o que ele quer pedir. E aí você tem que ficar dando sugestão e isso leva um pouco mais de tempo. E enquanto o site e os aplicativos de pedido já vem o pedido montado para você e você só faz enviar para a cozinha. Então, agilizou muito. O recado que eu tenho para dar para os meus amigos que querem implementar a tecnologia nos seus estabelecimentos é pesquisem. Pesquisem o melhor sistema que vai se adequar à sua demanda. Não adianta você ter um restaurante muito pequenininho e querer colocar um sistema que é muito
além do que precisa. Então você vai ter um custo muito elevado. Quando um sistema com a demanda menor ali vai te suprir perfeitamente. Eu sempre procuro pesquisar sobre os sistemas que eu estou implementando no meu restaurante. Além de eu pesquisar na internet, eu pesquiso quem já utiliza, isso é fundamental. Então é só chegar lá num grupo de pessoas que... Hoje a gente tem a Abrazel, né, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e nesse grupo eu sempre jogo lá. Pô, tô querendo usar esse sistema aqui, o que vocês acham? Aí vem o feedback da galera que já utilizou, que utiliza. Então sempre procurem tirar todas as dúvidas de vocês. É fundamental. A tecnologia é o futuro. Não adianta você querer ficar lá no papel e caneta, que hoje em dia você vai ficar para trás. Então procurem sempre buscar a tecnologia, que ela é uma forte aliada de qualquer lugar, qualquer estabelecimento, qualquer restaurante, qualquer empreendimento. Beleza? Muito obrigado, gente. Qualquer coisa eu estou à disposição para qualquer dúvida. Até mais. A transição para o comércio online, o chamado e-commerce, consiste na venda não presencial de bens e serviços. Em agosto de 2020, o Norte e o Nordeste foram as regiões com mais alto índice de crescimento nesse mercado. A alta no Norte, no primeiro semestre de 2020, chegou a 97%, o que equivale a 7% da participação total de vendas no Brasil. Em relação ao delivery, frente à situação da pandemia, realmente foi a solução que a gente, dentro da Bemol, conseguiu dar um foco muito grande, né? Antes de as lojas fecharem, no mês de março de 2020, a gente tinha em torno de 3-4% das nossas vendas feitas através do e-commerce. E com o advento das lojas fechando e que ficaram fechadas ao longo de 70 dias, a gente realmente direcionou todos os nossos esforços para que a gente pudesse alavancar os nossos canais digitais e, naturalmente, o canal do delivery através do nosso e-commerce. Isso fez com que as nossas vendas chegassem no patamar através das entregas em 50%, né, do e-commerce. E aí como que fica com as lojas fechadas? E o restante, né? A gente também teve que se reinventar e tratar o delivery de uma outra maneira, fazendo o quê? Foi um segundo canal que a gente criou, que foi o Televendas, né? Nosso Televendas é um canal também virtual, a gente não fazia vendas por telefone antes do início da pandemia, e ele funcionou de uma maneira bastante eficiente, né? A gente trabalhou ele de duas maneiras. Uma de uma maneira passiva, onde a gente criou uma central telefônica e que os nossos clientes poderiam ligar para a nossa central telefônica e, enfim, fazer o pedido dos produtos que eles teriam interesse. E do outro lado, como a gente tinha uma força de vendas bastante grande dos nossos vendedores e que tinha uma relação muito próxima com os clientes, cada um das suas lojas, a gente entendeu que aí a gente poderia trabalhar num conceito que a gente chama de social selling, né? Que é os nossos vendedores, através dessa relação que eles tinham com seus clientes, procurá-los e começar, até pelo hábito e pelo costume de produtos que eles tinham de compra, oferecer produtos que seriam interessantes para esses clientes, bem como produtos típicos que estavam sendo vendidos durante a pandemia, né? Como muitas coisas para casa, aparelhos de ginástica, enfim, para cozinha, né? Muitas pessoas começaram a cozinhar também durante a crise. E isso funcionou muito bem, né? Através do WhatsApp, os nossos vendedores começaram a fazer contato com os nossos clientes e isso aqui acabou se transformando na segunda metade das nossas vendas aí, enquanto as lojas estavam fechadas, ou seja, os outros 50% de nossas vendas. Vale ressaltar também que durante a pandemia a gente desenvolveu mais dois canais aí de vendas por delivery, né? Um deles é o nosso e-commerce da Farma, que não existia antes da pandemia, a gente somente tinha lojas físicas da Farma. Isso foi criado, então, logo no início, lá para março, abril do ano passado, e hoje em dia é um sucesso o nosso canal de Farma. Ele deve, hoje em dia, responder em torno de uns 30% das nossas vendas na Farma. Naturalmente que a pandemia trouxe uma série de desafios também em relação
a nossa relação com os nossos clientes, né? A Bemol é uma rede de lojas que naturalmente tem uma característica muito forte dos nossos clientes sempre estarem visitando as nossas lojas, né? Então tem um contato muito presente dos nossos clientes junto com os nossos colaboradores nas nossas lojas. Com o advento da pandemia e quando as lojas se fecharam, a gente teve que buscar estabelecer outras maneiras para fortalecer e continuar com esse relacionamento junto com os nossos clientes. E naturalmente que as redes sociais foram fundamentais para isso, né? Primeiro, para que a gente pudesse comunicar para os nossos clientes tudo o que estava acontecendo em relação à Bemol. Então aqui o canal, tanto no Facebook e principalmente no Instagram, ele foi muito relevante e começou a ter uma intensidade muito grande de troca de informações com os nossos clientes. E não só comunicar, enfim, notícias ou assuntos específicos do que estava acontecendo com a Bemol em relação a compras, pagamentos, produtos, mas a gente entendeu que a gente poderia também contribuir, porque os nossos clientes não só não estavam podendo vir na Bemol, mas estavam começando a ficar muito mais tempo em casa. Isso gerou uma série de situações, né? Você fica mais tempo em casa, então você começa a ter teus filhos, eventualmente, que não estão indo para a escola, também ficam em casa, não sabem o que fazer, e aí você tem que começar a adequar a sua rotina a essa nova realidade. E aí a gente começou a fazer uma série de lives, né? Lives com o intuito de poder contribuir com os nossos clientes. Então, por exemplo, uma das vertentes que a gente fez bastante para as lives foi, por exemplo, entretenimento e atividades para fazer com as crianças. Então o foco era como que as crianças que estavam em casa e não estavam indo para a escola poderiam ter algum tipo de entretenimento. Isso a gente estava colaborando, enfim, com a harmonia dentro do lar dos nossos clientes. Bom, papel social da Bemol. A Bemol é uma rede de lojas com 78 anos de história e de uma história de bastante sucesso e com um relacionamento muito intenso com seus clientes, né, que foi sendo construído ao longo de todos esses anos. Dentro dos nossos principais pilares nessa relação que a gente tem desenvolvido com os nossos clientes, tem o atributo da confiança, né? A nossa relação, ela se baseia muito numa relação de confiança com os nossos clientes. Dentro disso, a gente entende que, mais do que ser uma loja de produtos para consumo, a gente também tem um papel social, porque a gente está inserido na sociedade e a gente quer participar de maneira ativa, contribuindo também quando a gente identifica que existe algum tipo de problema. E na pandemia não foi diferente. Primeiro, naturalmente que a gente tem alguns produtos aqui, por exemplo, na nossa linha de farma, remédios, alguns equipamentos de proteção, que a gente percebeu que quando a pandemia começou, os hospitais começaram a demandar muito mais internações, de que estavam faltando eventualmente insumos, medicamentos, equipamentos de proteção em alguma dessas unidades. Então a gente rapidamente foi mapeando isso com parte do nosso time de farma. A gente tem algumas pessoas do setor de saúde que trabalham conosco, e a partir do momento que a gente identificou essas demandas, a gente naturalmente fizemos algumas doações direcionadas para suprir essas necessidades. Esse foi um dos aspectos. Durante a pandemia também, uma coisa importante que a gente descobriu, a gente ampliou o nosso leque, o nosso portfólio de produtos, a variedade de produtos que a gente tinha vendendo dentro da Bemol, né? Tradicionalmente a Bemol é um varejista de eletroeletrônicos, utensílios domésticos, imóveis, mas a gente entendeu na pandemia que a gente poderia ajudar os nossos clientes, a população onde a gente tem lojas, com alimentos, e a gente introduziu também então a parte de mercado com alimentos. E o primeiro alimento que a gente começou a trabalhar foi cesta básica, que teve uma demanda bastante grande. A gente foi, vamos falar, o maior vendedor de cestas básicas durante a pandemia, e o único que estava vendendo isso através do e-commerce. E aí nós também identificamos que
como uma das consequências da pandemia também tinha a questão hoje de pessoas que estavam passando fome, né, passando necessidade, e também nesse aspecto a gente, identificando essas instituições, a gente conseguiu fazer o direcionamento também de doações relacionadas às alimentações. E o que muda para as startups nesse processo? Que já são empresas que nascem com a vocação para o digital. O Acelera Amazônia conversou com o CEO da Unisafra para entender como está sendo esse momento para as empresas de tecnologia. Oi, tudo bem? Meu nome é Macaulay, sou um dos fundadores da startup Unisafra. Nós somos uma plataforma de comercialização e distribuição de alimentos através de um site online. Você pode acessar a Unisafra tanto pela unisafra.com quanto pelo aplicativo, tanto nas plataformas iOS e Android. E nós construímos a Unisafra muito por conta do processo, da dificuldade de agricultores se conectarem com consumidores. Então, o início da empresa foi pensando nessa proposta. Com o tempo, nós fomos aperfeiçoando o nosso modelo de negócio no que se tornou hoje a Unisafra, né? Então, hoje a gente atua tanto com agricultores quanto com feirantes urbanos, hortifrutis, empresas de pescado, empreendedores que beneficiam geleias, linguiças artesanais, fitoterápicos, e nós criamos feiras online onde o consumidor entra no nosso site ou aplicativo, faz seu pedido e recebe esses produtos em casa. E aí a gente teve que fazer uma reorganização, porque muitos desses agricultores eram do grupo de risco, ou então tinham pessoas que moravam com eles que fazem parte do grupo de risco. Mas aí a gente conseguiu se reorganizar. Hoje, inclusive, estamos voltando com diversas parcerias, inclusive uma nova com a Rede Maniva de Agroecologia, que trabalha com agricultores de orgânicos. Então, a gente vem aperfeiçoando essa parceria, as pessoas já podem estar adquirindo produtos orgânicos online através da nossa plataforma e aplicativo. E isso tudo trouxe um processo de aprendizado para a gente. Então, a gente vem trabalhando nessa questão de reorganizar todo um processo operacional dos agricultores, por eles participarem de feiras e ainda não ser totalmente seguro essa participação. Muitos deles ainda estão procurando a comercialização através de delivery, e a gente acaba se tornando uma opção, né, para fazer esse processo. Para o consumidor, obviamente que acaba sendo uma proposta, esse tipo de serviço, para que ele se mantenha em casa, mantenha obedecendo todos os protocolos, processos da quarentena, né? E com o tempo a gente acredita que esse tipo de serviço vai acabar sendo pegando. Por quê? Porque o nosso público era um pouco mais jovem. E com toda essa questão da quarentena, a gente começou a atingir um público um pouco mais velho. Isso significa que não importa não importa a tua adaptabilidade à tecnologia, se você realmente tiver vontade de estar utilizando tecnologias digitais, você acaba conseguindo. E em relação aos agricultores, mesmo eles morando em áreas rurais com pouca conectividade, a gente consegue desenvolver um protocolo e processos de comunicação que não necessariamente a gente precisa estar o tempo inteiro se comunicando com eles, não necessariamente a gente precisa usar diretamente a nossa tecnologia, mas a gente se beneficia diretamente da nossa tecnologia porque a gente acaba sendo o canal de comercialização. Basicamente é isso, peço que vocês nos sigam nas redes sociais, @Unisafra. Também experimentem o nosso aplicativo, tanto nas plataformas iOS e Android, e também nosso site unisafra.com. Muito obrigado e eu espero que todos fiquem bem.